Bem-vindo ao Quadrinho da Semana, canal onde você conhece um quadrinho diferente toda semana. Eu sou o Pedro e estou aqui com o Andrezão. E aí, Andrezão? E aí, Pedrão? Tranquilo, Eba. Tem que estar, né? Tem que estar. Aqui eu tô assemble aqui hoje. É isso. E qual que é o quadrinho de hoje, Andrezão? O quadrinho de hoje é Capitão América Sam Wilson. Pegando em bala aí, né? Na série da Marvel, vamos trazer o quadrinho pra vocês aqui, olha aí. Exatamente. Vamos lá, ó. Antes da gente começar, não esquece, galera, já deixa o like aí no vídeo. Eu sei que vocês vão esquecer até o final dele, então já deixa ele agora aí e segue o canal também pra ficar de olho quando tem novidade, certo? Sempre importante, isso é muito importante. Exatamente. E pra fechar, não esquece, segue a gente em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que lá é onde tá o ouro. Lá tem conteúdo adicional do que você tá vendo aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, lá vai ter mais coisas sobre o Capitão América do Sam Wilson, certo? A semana toda. Exatamente. Depois que o soro do super soldado foi drenado do Steve Rogers, o soro que mantinha ele jovem e forte, ele passou o escudo pro Sam Wilson, conhecido como Falcão. Agora ele luta contra o crime como o novo Capitão América. Vamos falar aí dessa série, né? É bom, vamos já deixar desde o começo que o nome da série aqui no Brasil saiu só como Capitão América. É uma observação interessante que é a primeira revista do Capitão América pela Panini, cara. São 21, 22 anos aí já da Panini com a Marvel e a primeira revista do Capitão América. Teve Capitão América e os Vingadores... Capitão América e Vingadores. Uma antes desse daí era Capitão América e Falcão. E Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, Eles dividiam. Teve Capitão América e os Vingadores Secretos antes, mas nunca teve uma revista solo do Capitão América. Exato. O Capitão sempre ficou na revista dos Vingadores. Exatamente, ou em vários mixes, assim. E quando saía uma revista com o nome dele, tinha alguém pra puxar o carro junto, né? E aí, finalmente, o primeiro título solo do Capitão América, nada mais justo do que começar com o arco do Sam Wilson, que é muito legal. Então, no Brasil, a revista saiu como Capitão América número 1 mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho desse run que rolou. O run do Nova Marvel, né, Pedrão? Já é depois, né? É depois da Nova Marvel. Ele veio pós-Nova Marvel, né? É aquele All New Different Marvel que saiu lá fora. Marvel, Novíssima Marvel, um negócio assim. Aqui saiu como Novíssima Marvel. Novíssima Nova Marvel, um negócio assim. Foi traduzido assim. Que é bom contextualizar também que foi na época que a Marvel começou a criar o legado, né? Que foi várias versões novas dos heróis clássicos dela, né? Exatamente. Então o Thor foi pra... Eu nunca lembro o nome dela. Pra Jane Fonda. Jane Foster. É Foster. Jane Fonda é a atriz. Ei, André, segue o clássico, né? Então, o Thor virou Jane Foster, né? O próprio Homem-Aranha vira o Miles Morales, né? O, entre aspas, principal dos Vingadores. Na verdade, o Homem-Aranha tem duas linhas, né? Tem, mas é que dos Vingadores principais virou o Miles Morales, né? No lugar da Capitã Marvel, a nova Miss Marvel, até o novo Nova, que é engraçado falar novo Nova. Enfim, acho que o único clássico que fica nesse time é o Visão e o Homem de Ferro, mas o Homem de Ferro logo troca pela Iron Heart. Bom, vamos lá então, ó. Esse quadrinho... Até o Hulk, lembra do Hulk também? O Hulk foi pro... O show lá. Ai, cara... É que eu não gosto tanto desse Hulk. Tobias, é um nome assim, não é Tobias. Não sei o que é lá, Shaw. É um negócio assim, esqueci também. James, não. Cara, não é James, não. Por que a gente nunca lembra o nome daquele moleque? Porque a gente não gosta desse personagem. É o melhor. 2 horas depois. Lembrei do nome dele assim que eu cliquei na barrinha do Google, lembrei. Amadeus Cho. Tobias, nada a ver. Enfim. Tá parecendo eu aí, Pedro. Pô. Vamos lá, ó. Capitão América número 1, foi lançado em março de 2017, saiu pela Panini, né? Tem 52 páginas e custou R$7,20. Aí, como eu disse, a gente tá falando do run todo, mas aqui a gente tá falando só do número 1, né? Me recorda uma coisa, Pedrão. O run todo, ele foi terminado? Ele vai até o número 20, essa revista, que é o final do run do Sam Wilson como Capitão América. Eu não lembro, né? O que aconteceu, por exemplo, com Deadpool, por exemplo. Eles lançaram a revista,
revista. Eles não terminaram o run e depois encadernaram o restante. Foram encadernando. Então, eu vou falar algumas características desse run, de como que rolou, porque aconteceu bastante coisa. Então, assim, esse primeiro volume foi 7,20 e tem 52 páginas, né? Mas várias revistas têm 92 páginas, algumas têm 100, então o valor vai variar aí, R$14, né? Exato. 7 e pouco mesmo, acho que só os primeiros volumes. Foram os assim. Primeiros. É que lá no final vai ter número com 52 páginas também, que aí vai ser 7,20. Tem número que vai ser 60 páginas, aí é 8,20. Então vai variando aí valor e número de páginas, né, durante toda a série, que são 20 números, né? E aí, dentro desses 20 números, vai ter assim, por exemplo, algumas revistas vão ter a série Capitão América Sam Wilson, que é essa que a gente tá falando, mas em alguns números vai ter o Capitão América Steve Rogers também. Então, vai intercalar entre esses dois títulos. Aí você tem, por exemplo, a edição 7, ela nem tem história do Sam. Ela vai ter um capítulo da revista do Steve Rogers, que é o número 1, e a revista Capitão América daquele Free Comic Book Day, que é um dia lá nos Estados Unidos, um dia por ano, que todas as editoras lançam vários quadrinhos de graça. A Marvel geralmente usa esse Free Comic Book Day pra estabelecer novos títulos, né? Então, por exemplo, quando o Steve Rogers ia ganhar a revista dele de volta, Capitão América Steve Rogers, eles lançam o primeiro volume no Free Comic Book Day. Vários arcos, mega sagas começam nesse dia do quadrinho grátis. É uma tradição de lá, né? É meio que uma tradição. Há muitos anos aqui você paga por esse quadrinho porque ele tá dentro da revista do Capitão América, mas a gente tem que por aí, né? Que não, pô, eles vão, apesar de que lá também tem isso, mas eles vão pegar o bagulho, traduzir, licenciar, né? Então você vai acabar pagando. Vamos tentar dar essa moral pra eles. Não, só mas enfim. Já rolou aqui no Brasil também, gente. Já rolou várias vezes o dia do quadrinho de grátis aí. Só que é muito difícil e são pequenos pontos. As editoras não conseguem manter isso aqui porque aqui é outra pegada, né? Enfim. Sim, é outra pegadinha. Vamos falar do malandro. Yeah. Vamos falar um pouquinho, ó. Os roteiros desse arco são do Nick Spencer e as artes do Daniel Acunha. Ele fica, eu acho que até o final, o Daniel. Até o final. Fica até o final. É importante também falar pra galera o que diabos é run. Porque tem Exatamente. A gente presume que a galera tipo, já acompanha quadrinho, tá acompanhando a gente, e também tem a galera que tá chegando agora e tá conhecendo o que é quadrinho. Então, o que é o diabos do run? Run é o tempo que vai durar. Dá pra dizer que é uma fase, né? E geralmente esse run a gente deixa para que quem tá escrevendo e quem tá desenhando a parada, tá ligado? Principalmente mais quem tá escrevendo, que é o Spencer, no caso, né? Exatamente. Então, a gente costuma falar, o run do Mike Wade, o run do Frank Miller e assim por diante. É que, né? Geralmente, esse run é mais uma fase do personagem mesmo, mas como geralmente as fases abrem e fecham com o trabalho do mesmo roteirista, né? Por exemplo, o Nick Spencer pega ali o Capitão América no volume 1 e vai escrever até o 20. E aí vai sair e vai trocar de roteirista. Aí geralmente isso categoriza um run. Eu tô falando isso porque no caso específico do Capitão América, é um título que apareceu, o Capitão América Sam Wilson. Apareceu, teve 1 ano e pouquinho aí, e saiu, mas o Nick Spencer já tava no Capitão América antes, quando era Steve Rogers, e aí ele fica depois também, né? Mas é porque muda o personagem, então muda a fase, mas continua o mesmo roteirista. Então vamos lá falar o que você achou aí desse run aí que você leu. Olha, até onde você chegou. A ideia eu acho magnífica. Eu cheguei a ler até o Guerra Civil, né? No caso, que é uma coisa que eu não gosto tanto. Não, é ruim. Não precisa. Esse novo Guerra Civil 2, na verdade, né? O 2, ele não é legal, ele não tem boas ideias. Ele não é baseado em nada e tipo, é um clickbait. Sim, foi isso, eles colocaram só o nome Guerra Civil e fizeram uma historinha qualquer coisa, né? Eu gosto muito, principalmente do começo desse run todo. Eu acho que assim, ele é bem impactante porque mostra um ponto de vista do próprio personagem, né? E o personagem aceitando um manto, entendendo a ideia do que ele tá carregando. Tem um negócio que eu acho até legal de falar que, diferente da série, na série o Sam tem todo aquele discurso que é muito louco assim, de muito foda, dele falando que só de ele vestir o manto e carregar o escudo, muita gente vai odiar ele.
e tal, e a gente sabe que é verdade, né? Mas a série em si não mostra isso, né? Não tem momento nenhum em que alguém questiona que o Sam é o Capitão América, sabe? Porque ele vai, assim, demora muito pra acontecer. Então, apesar... E no quadrinho, não. Apesar da gente saber que é verdade, que acontece isso, a série não te entrega isso, né? E o quadrinho não, desde o começo, todo mundo falando assim, quem é você? Você não é meu Capitão América, você não me representa. Isso tá muito... Que é pesado, né? Isso tá muito mais claro no quadrinho, né? Inclusive, um negócio que eu gostei muito já do primeiro capítulo que a gente pega, a gente tem que falar que a passada do manto, ela vai acontecer em alguns quadrinhos antes de começar essa revista, né? Já então, essa revista... Já como capitão. Exato, é como se você começasse a assistir a série do Falcão Soldado Invernal do último episódio, assim. Ele já é o Capitão América, ninguém questiona isso. Ninguém questiona, assim, de nós leitores, né? Então, a gente não vai ter o Capitão passando o escudo, tal, ele aceitando essa missão. E aí tem um momento que vai se passar antes desse quadrinho, e aí quando a série começa, ela te dá um breve resumo, que o Sam fala, né, que ele não é como o Steve Rogers, que o Steve Rogers, ele sempre esteve acima das disputas políticas mesmo. Exato. Assim. E ele não consegue ficar fora, então... Ele tá inserido nesse contexto. Exatamente. Então a gente vai ver, por exemplo, o primeiro arco, sem spoilers, que... existe pessoas sequestrando o pessoal que tá atravessando a fronteira do México para os Estados Unidos e tá atravessando aquele deserto e tem pessoas sequestrando essa galera, matando essa galera, e ele vai lá defender essa galera. Então tem alguns americanos que ficam, mas você tá defendendo esses mexicanos, eles que estão errados, tal, né? Exato. Ele é um capitão, ele é um Capitão América mais voltado pro povo mesmo, tá ligado? Tipo, pro... Mas é uma coisa que quem assistiu os filmes vai entender também. Porque, assim, o Sam, ele não confia no governo e nem na SHIELD. Porque, no caso da SHIELD do quadrinho, né, isso tem muita diferença. A SHIELD do quadrinho, ela ainda é boa, não é tão corrompida quanto dos universo, filmes, né, e tal. Filme. Só que eles tomam decisões que são até questionadas no primeiro Vingadores, o próprio Steve Rogers questiona do tipo de armas que eles estão criando e tal, e utilizando, que o Sam Wilson é completamente contrário a isso, né? Total. Então... Que o próprio Steve Rogers, ele tem uma afiliação com a SHIELD muito mais forte, e o Sam... apesar de ter pego o manto dele, ele também é divergente quanto a isso. Daí. Exato. Isso eu acho isso muito cria legal. uma intriga entre os dois, né? Exato. Também no quadrinho. Que também vai ter nesse run, que é uma coisa bem bacana. É bem legal. Então, que vai acontecer. Nesse ponto, o Capitão América do Sam é muito legal, assim. Ele trata de coisas muito mais mundanas, assim, né? Porque quando ele fala que eu vou até dar uma, né? Porque assim, no quadrinho, porque o Capitão América é o super-homem da Marvel, né? Ele é o cara mais foda da Marvel e tal. Então quando o Sam fala assim que o Steve Rogers tá muito acima dessas pautas, ele nunca parou pra disputar isso porque ele enfrenta coisas muito maiores, tal. Então, ele vai lutar guerras cósmicas. Exatamente. Né? Na real é que nunca deram muita importância pro Capitão América fora da revista dos Vingadores, por exemplo, porque ele é o líder dos Vingadores, mas como ele não é um cara super poderoso, ele fica meio de lado mesmo, tipo, nunca teve um roteirista pra pegar o Steve Rogers e dar esse boom nele, né? Só que como o quadrinho vai endeusar o Steve Rogers porque ele é o herói mais foda dos Vingadores, ele fala isso, o Steve sempre esteve acima, né? Na verdade o quadrinho dele nunca tratou disso porque nenhum roteirista quis. Então o Sam, ele vai tratar de coisas muito mais mundanas, né? Como a galera atravessando ilegalmente a fronteira Estados Unidos, México. E aí tem até aquela coisa que no próprio série a gente
viu. Na própria série tá todo mundo chamando a galera lá dos apátridas de terrorista. E ele fica assim, não chama eles de terrorista, tá? Eles estão lutando por uma causa que é verdadeira, né? Apesar os métodos serem errados, o motivo deles estarem lutando é real, é um problema. É real. Então, é aquela coisa de olhar os dois lados, né? E aí, assim, a pessoa que tá atravessando a fronteira ilegalmente tá errada, mas ela tá tentando melhorar de vida tal e tão matando essas pessoas. Então, assim, você vai defender a morte dessas pessoas porque ela tá fazendo alguma coisa, sabe? É uma coisa muito que, apesar de parecer menor, eu acho que é muito maior do que qualquer coisa que Steve Rogers lutou. Muito sabe? grande. Acho muito e ao mesmo foda. tempo ele faz outras missões pequenas, com participação com a própria SHIELD. Você tem o pessoal da SHIELD que, sabe, não gosta dele. Ele é a galera que você não é meu capitão. Então você tem essa parada e ao mesmo tempo tem diálogos impressionantes, como um diálogo bem marcante logo no primeiro capítulo de dois caras no avião que ele tá sentado no meio, assim, e esse diálogo mostra muita coisa, assim, depois um questionamento do Metal Moça e tal. Então, a todo momento você tem esse lance de uma galera aceitando ele e a outra galera não. Então existe como é que eu posso falar? Existe uma divergência a todo momento, todo custo, né? E é um negócio muito real, assim. Tanto que ele é chamado de Capitão América comunista o tempo todo. Então é muito foda, assim. Você vê, porque ele tá lutando por direitos... direitos iguais. Direitos humanos, né? Ele tá lutando por direitos humanos, ele vira o Capitão América comunista, assim. Então tem até um arco mais pra frente que ele encara a galera de super empresas que fala que algumas pessoas têm que morrer para que o mercado gire. E aí, cara, você lendo esse quadrinho, você fala assim, caraca, é o Capitão América. Capitão América socando Bolsominion, cara. Pra mim, o cara falando isso, eu vi o Madeiro ali, né? Falando que vai morrer, tem que morrer 5 mil pra economia girar, sabe? Tô rindo pra não chorar aqui. Então, é esse tipo de coisa que ele vai lidar que é muito foda, assim. E é legal que, por exemplo, quando você lê uma obra assim, que parece ser despretensiosa, mas tem tantos pontos colocado nela, ela só cresce quando você faz um paralelo com a vida real, assim. Ela cresce bastante. É claro que tem algumas coisinhas que eu não gosto dessa novíssima Marvel, que tem algumas coisas que são exageradas, tem alguns pontos que o quadrinho perde um pouquinho a mão. Ele tem uma derrapadinha aqui ou outra, mas mesmo assim, com todas as constâncias que são colocadas pra gente, de problemas grandes e ao mesmo tempo problemas simplórios, cresce muito o personagem e ele trabalha muito bem. Por isso que eu sempre faço e eu sempre vou fazer esse paralelo entre o Miles Morales. Ele dá um upgrade no que é o Capitão América, como o Pedro mesmo falou, de trazer o Capitão, mostrar que, tipo, gente, tá bom, quando não tem Thanos, quando não tem o Caveira Vermelha, o Capitão América faz o quê, cara? Ele fica em casa assistindo, sei lá, série? É isso que ele faz? Porque e o resto do povo, assim, é um cara que tem uma influência gigante. E esses pequenos trampos, por que não tem nada do Capitão, tá ligado? Exatamente, afinal ele é o Capitão América, né? Exato. Então o Sam Wilson, pra mim, ele tá... O que o Arqueiro Verde fez com Lanterna Verde, tá ligado? Eu acho que até a Marvel perdeu um pouco a oportunidade de ter feito uma história nesse mesmo naipe, assim, tipo, o Sam pegar o Capitão e falar assim, meu filho, vem aqui, vamos ver outras coisas aqui, ô bonitão, vamos fazer uma parada aqui junto. O Steve Rogers, ele fica muito de lado, né, nesses casos, assim. Tanto que tem um momento que o Sam, na hora que ele encontra com o Sam na fronteira lá com o México, ele fala, e agora, você vai ficar lutando contra esse tipo de coisa, assim, né? Tipo, você não vai mais salvar o universo, você vai ficar lutando por meia dúzia de pessoas. E ele isso aqui é importante pra mim, é importante pra América, né? Exato. Então importante pro mundo, né? Ele é um Capitão América muito diferente do Steve Rogers. Muito. O Sam, ele tem um negócio legal também, porque é aquilo, né?
ele é um cara sem soro de super soldado. Então o Steve Rogers é um cara que se precisasse, se tivesse qualquer problema com qualquer um, ele saía na porrada e ele se garantia. O Sam não, exato, né? Então o Sam tem a Misty Knight, né? Que a gente conhece ela das séries da Netflix, da Marvel. Exato, a série exclusiva do Luke Cage, né? A Misty você vai conhecer ela. Eu acho que ela aparece do Punho de Ferro também, depois. Parece, e no Defensores. Mas é mais do Luke Cage, Ela é mais do Luke Cage. E aí tem um personagem que é o Demolição, né? Em português. Exato. E ele, no começo, né? Quando ele aparece a primeira vez, ele é uma mistura do Wolverine com o Demolidor, né? Exato. Ele tem um uniforme que simplesmente pegou o uniforme do Demolidor com o Wolverine e juntou assim. Cara, eu fiquei confuso. Eu falei, caramba, quando ele apareceu, quando aparece esse lance do uniforme, eu falei, o que o Wolverine tá fazendo? Eu não me lembro de ter. Só que ele é um Wolverine que tem um DD aqui no peito, igual do Demolidor. E aí são os dois companions do Falcão, além do Asa Vermelha, que no caso do quadrinho é uma águia, um falcão mesmo, né? É um falcão. Isso eu acho um pouco caído, gente. Então, essas são coisas que só tem no quadrinho, que não vai ter na série, que é, por exemplo, no caso, o Sam Wilson no quadrinho, ele consegue se conectar mentalmente com aves. É um poder muito mas que foi criado lá atrás, então eles não querem tirar agora, né? Pra não descaracterizar o personagem que foi criado há 60 anos atrás. Só que a asa dele ainda parece ser toda a estrutura Stark. Não, a asa dele ainda é tecnologia, não é dele. Tecnologia e tal. Ou seja, ele tem esse. Sabe? Ele tem um poder psíquico com aves. E aí o falcão dele tem um canhão sônico, né? É muito cagado, gente. São isso aí coisas. Me tira um pouco. Então, eu não ligo, porque quadrinho sempre tem essas coisas mais brega, né? Então, por exemplo, a gente vai ter o Torres, que a gente conheceu na série. Isso é muito bacana. E aí tem o Torres nesse run do quadrinho. E aí o Torres parece ridículo, mas se você ler o quadrinho, passa tranquilo. Passa tranquilo, mas mesmo assim... Mas eu vou falar agora e vai soar ridículo. Que ele é fundido com Asa Vermelha e aí ele se torna um homem falcão. Isso soa muito ridículo. Mas aí você lê o quadrinho e passa. É ok, sim, não soa tão ridículo no quadrinho. Né? Então isso são Vocês têm que ler pra entender o que a gente tá falando. Isso são coisas aqui. Que, por exemplo, na série, nos filmes e tal, não vai acontecer, porque ficou bem claro que ele vai utilizar o equipamento que foi quebrado. É mais fácil se você for analisar, né? É muito mais fácil. Mas é porque nos quadrinhos ele já tem esse negócio do poder psíquico e tal, então pode ser ridículo, né? Enfim. Vai ter várias coisinhas, assim, esse poder do Falcão. Aí o Torres, sempre vai ter umas coisas assim no quadrinho. Os próprios vilões, né? Tal. Sim. Mas passa, é ok, vai, gente, é ok, dá pra ler sim. E aí, eu vou chegar nos pontos negativos desse run, tá? Um problema muito sério pra mim é que a Marvel não conseguiu segurar eu falei isso no último capítulo do Falcão e Soldado Invernal também. A Marvel não conseguiu segurar o Steve Rogers sem ser o Capitão América. Eles não conseguiram. A todo momento eles ficam desesperados pra reinserir o Capitão América. E aí, na primeira chance que tem, no capítulo 7 do Falcão já. É muito rápido, assim. Ele só foi o Capitão América por 7 edições, e aí o Steve Rogers volta. E aí ele vai ser um segundo Capitão América nesse momento, né? Nesse momento existe 2 Capitão América. E só que aí no momento que o Steve Rogers, que é o Capitão América original, ganha uma revista chamada Capitão América Steve Rogers... Você tá matando essa outra. Ele já tá acima do Falcão, né? Então, do Falcão não, do Sam Wilson, desculpa. Então, o Sam Wilson, ele vai ficar ainda mais algumas edições como Capitão América, mas já tá rolando o outro Capitão. Isso é muito caído, porque tinha muito potencial pra trabalhar melhor isso. Sim, e é pós-Guerra Civil que ele desiste do manto. Não, é no Império Secreto. No Império Secreto que ele vai desistir. Vamos lá. Aí, outro problema dessa revista... que tem os arcos spin-off, né? Antigamente... De todas as revistas mensais, antigamente, você tinha uma Mega Saga a cada 5 anos, 10 anos. Então você ia ver uma junção da galera nesse período, né? E aí agora a Marvel ficou maluca e começou a criar uma Mega Saga a cada 6 meses. Isso matou...
matou o sistema. É treta com a DC também, né? Porque a DC tá fazendo a mesma coisa. Tá fazendo a mesma coisa. Só que assim, então, eles não querem perder. A primeira década da Marvel fazendo isso deu muito certo. Que eles começaram ali, Guerra Civil, e daqui pra cá... Guerra Civil, Invasão Secreta, Planeta Hulk, Hulk contra o Mundo, e eles foram tacando uma atrás da outra, e foi petardo atrás de petardo. Todas as mega sagas eram muito boas durante uns 5 anos, dá pra dizer ali. Até fechar no Cerco. O Cerco tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu vou depois... um pouco mais além. Eu gosto muito dessa última que teve o Quarteto Fantástico e tal. Como é que é? É o Guerra Civil, né? É Guerras Secretas. O último Guerras Secretas. Não, então, mas é porque assim, depois de O Cerco, dali pra frente, é uma a cada 10 que é boa. Sim, sabe? Pra mim, essa foi a melhorzinha. E aí depois dali pra frente... Só que antes de Guerras Secretas 2, foi... Não, Guerra Secreta só, não é 2. Antes do Guerras Secretas, o último arco bom foi tipo 2010, que foi o Cerco, sabe? Foi o Cerco. E o Cerco nem é tão bom, é porque ele fecha bem legal. Desde quando começa esses arcos, ele fecha legal. Mas não é um arco muito bom assim. Enfim, a gente tá viajando aqui falando de várias coisas da Marvel, mas o que acontece? Isso é um problema muito sério, porque desde então, quando a Marvel acertou esse monte de série boa, eles começaram a fazer uma atrás da outra. Então teve Essência do Medo, Vingadores vs X-Men... Deus. Uma bucha atrás da outra, assim. Uma bucha atrás da outra. É tudo ruim. Tudo ruim. Teve o cisma dos X-Men. Essência do Medo, Vingadores vs X-Men e Cisma, olha, fujam e passam longe. Cara, disso. Teve várias. E todas ruins. O próprio Legado, todo mundo achou que ia ser excelente. Foi um lixo o Legado. Então, o Legado foi muito fraco. Foi erro atrás de erro, assim. Só que o que acontece? Esses arcos grandiosos, eles afetam o mundo Marvel. Então ele vai afetar todas as revistas. Então dentro desse run do Capitão América Sam Wilson, a gente vai ver o arco Vertentes, que é até ok, mas é um arco, só que é um arco menor. É menorzinho. Que é meio que os Vingadores se juntando contra uma merda que a S.H.I.E.L.D. fez. Não contra a S.H.I.E.L.D., contra uma merda que a S.H.I.E.L.D. fez. Aí vai ter o Guerra Civil 2 e vai fechar no Império Secreto, que é quando o Capitão América Steve Rogers volta de vez pro manto quando dele. Quando ele reassume mesmo. Exatamente. Então, aí finaliza o Sam Wilson. São esses dois pontos que eu acho muito negativos nesse quadrinho, que é o Steve Rogers voltando cedo e esse monte de... Então, assim, você tá lendo o Capitão América, você leu 1, 2, 3. O volume 4 e 5 é uma história que começou em outro quadrinho e que vai terminar em outro, então você nem sabe a conclusão. Você fica muito perdido, gente. Aí você começa a ler o 6, 7, 8, 9, o 10 e 11 vai ser de novo. Outra história que sai do quadrinho, começa em outro lugar e nem vai terminar nele, vai terminar em outro. Então, se você pegar pra ler só esse, você fica perdido, né? Exato. Se você tiver mais ou menos o contexto do que tá rolando nas outras revistas, dá pra ler, dá pra entender. Mas se não, só lendo essas outras revistas pra entender o que aconteceu. E é muita coisa, geralmente. É muita coisa e hoje o tempo está curto, né? E o dinheiro também. Agora, uma coisa que pra mim é muito importante de tudo isso, dessas mega sagas, agora atualmente da Marvel, são ela inserir, junto com essas sagas, vai inserindo esses novos personagens ou ideias dos mesmos personagens. Foi assim com o velho Logan, trouxe um personagem excelente e eles trazem o personagem pra Marvel e deixa aí, ou o próprio Miles Morales acaba numa das mega sagas a Kamala Khan, Miss Marvel, meia, a Kamala Khan, nossa, Kamala Khan um dia vai ter o seu... divertida demais. Vai passar aqui na passarela aqui também. Eles vão criando vários personagens, recriando, reposicionando, na real, né? Exato. Vários personagens, assim, e alguns são muito bons. E o Sam Wilson é aquilo que eu falei, assim, eu acho que tava na hora da Marvel meter o Sam Wilson goela abaixo da galera, e quem não curtir, problema seu. E o Capitão América tinha que ser o Sam Wilson, nem que fosse por um tempo, mas por um tempo assim, mano, 5 a 10 anos, e não
por 20 edições, 20 sabe? edições, isso foi né? muito caído. Isso daí eu achei muito caído também, mas pra mim, o que me deixa muito contente é, graças a esse pequeno arco de 20 edições, nós temos hoje o Capitão América aí na sua tela, na sua cara, exatamente. A série. Temos a passagem do Steve no cinema, cara, tela lotada, um dos filmes mais importantes da Marvel. Isso, o Sam Wilson nas séries, nos filmes, ele vai ser o Capitão América pelos próximos 10 anos, cara. Pode escrever aí. Vai ficar mais 10 anos aí como Capitão América. Pedrão, o quadrinho fez a sua função no final, sim, né? com certeza, sim. Eu só acho que tava na hora, porque eu acho que isso é pra engrandecer o quadrinho, na real. Não é um bagulho que eu quero, que eu queria ver. Acho que o quadrinho precisava disso pra furar um pouco essa bolha de mega saga e reboot que tá rolando, sabe? Que a galera não aguenta mais, ninguém aguenta mais. A Marvel manda muito bem no MCU, nos cinemas, e tá mandando muito bem nas séries de televisão. Mas no quadrinho ela não consegue acertar a mão. Ela acerta a mão por um tempo e ela caga o mesmo run, assim, e olha, isso serve para todos os personagens. Todos. Isso é fato, é um fato que a gente não pode virar e falar assim, não, tem personagem que passou imaculado. Se passou imaculado, é o caso, por exemplo, do Visão, que pega um arco do escritor, põe o escritor lá e o desenhista e faz 10 capítulos. E aí, tipo, não pega a Mega Saga, não pega nada. Aí fica imaculado. Mas é quase uma graphic novel, assim, né? Exatamente, é quase uma graphic. A gente vai falar disso aí, do Visão, em breve aqui. Outro arco que passa por isso é o Gavião Arqueiro, que em breve vai ter a série inspirada nesse arco que eu tô falando. E que é um arco excelente. Qual que é o nome do escritor? Matt Fraction. Matt Fraction. Eu sempre confundo Mark Waid com Matt Fraction. Nossa, esse tem que ter o quadrinho da semana. Exato. Não, vai ter com certeza. Provavelmente perto da série pra... porque a gente é malandro também, assim, né, como gente? A gente tá fazendo com essa, né? É isso, né? Tipo, os quadrinhos... Os melhores quadrinhos que tem saído na última década da Marvel tem virado produto para séries e filmes, assim. Foi com o Gavião, Pedro. Foi com a WandaVision, foi com o Falcão e vai continuar assim, né? Então eu acho legal isso que você mencionou da Marvel ir testando e refazendo e recriando personagens, porque isso vira brainstorm para os filmes e séries, né? Apesar de não sair tão bem no quadrinho, vai virando ideias para se usar no cinema. Porque você pode pegar alguma essência daquele personagem em si e transferir para o personagem que você está criando ali na tela mesmo, na tela da televisão, do cinema, e você pode adicionar aquela essência do personagem ou ir nivelando, né? Sim, no caso. No caso do Sam, eu vejo assim... A personalidade dele em si, ela não foi nivelada, ela se mantém, os dois têm a mesma personalidade, pelo que eu vejo, tanto do quadrinho quanto na tela. Sim. Mas eles tiram aquela parte, nossa, eu converso com o Aquaman do céu, obrigado. Tá ligado? Eu converso com os bichos. Converso com pombas. Exato. E só que, por exemplo, ele usar o jeito que ele usa o escudo, a asa, tá tudo ali, gente, tudo a mesma coisa do quadrinho e tal. Se você tira esse lance aí do companion dele ser uma fusão de metamorfo com um gavião e tal, um falcão, tudo isso, sabe? E tem muita coisa bacana, assim. A galera que orbita ele é bem bacana, os diálogos, as conversas, até os conflitos, as fases amorosas do Sam Wilson também são bem bacanas. Se fosse uma revista um pouquinho mais fechadinha, até mesmo eles tomaram um cuidado extremo com o próprio Capitão América quando ele volta, quando faz aquela fase do Capitão América da Hydra. Eles fazem um run bem fechadinho ali, curtinho, como se fosse uma graphic novel que contaria uma história ali bem fechada. Eu acho que eles vacilaram esse lance com o Sam, porque eles levam às vezes para um caminho que é mais povão, mais simplório, e mete uma curva de uma vírgula de uma mega saga no meio desses acontecimentos. Isso não é muito legal, assim. Isso acaba...
Hoje em dia a Mega Saga pra mim tá aí só pra derrubar os arcos principais, assim, cara, porque não tem uma que vale a pena, assim. Eles vão, uma hora alguém entra e pega e acerta a mão. Uma hora certa, mas eu não gosto dessa aposta aí que eles ficam fazendo. Enfim, antes da gente fechar, eu vou até citar que eu li também o primeiro capítulo dessa série nova, que é Falcão e Soldado Invernal, que eles lançaram, né? Eles lançaram junto com a série pra pegar o hype da série mesmo. A tema é diferente, vai ser o Sam e o Bucky vão se juntar pra sair num rolê diferente, não tem escudo, não tem Capitão América. Máquina mortífera, gente. Mas o quadrinho tem essa pegada de máquina mortífera dos dois trabalhando juntos. Então é uma outra boa opção aí também pra dar uma lida, se você tá no hype da série Falcão e Soldado Invernal, pegar esse quadrinho Falcão e Soldado Invernal e o Capitão América Sam Wilson também. Então fica aí, na verdade, dica de 2 quadrinhos pra você essa semana, né? Olha aí. Mas estamos roubando aqui, hein, Pedrão? Exatamente. E outra dica que eu achei muito legal quem não conhece e curte quadrinhos ou começou a ler quadrinhos agora, tem o site que, todo mundo vai usar como base no Brasil, que é o Guia dos Quadrinhos. Site excelente. Isso aqui não é jabá, poderia ser, mas não né? Mas não é. Guia dos Quadrinhos. Esse tá de graça. Um site excelente. O site basicamente cataloga todo o quadrinho lançado no Brasil, todos os quadrinhos de todas as editoras. E ele é um guia bem completo. Então ele fala, por exemplo, todos os personagens que aparecem na revista, todos os autores, os roteiristas e artistas que trabalham na revista, etc. E aí ele tem um guia que eu achei bem bacana, que, por exemplo, ele coloca o Sam Wilson como o Capitão América número 7, que ele é o 7º Capitão América aparecer. Capitão América aparecer no universo Marvel. A gente não vai ter, por exemplo, como é que ele chama? O Isaiah. Ele não vai ter o Isaiah porque justamente a história de Isaiah é isso. Ele não é considerado Capitão América. A gente viu isso na série. Então não vai ter ele. Mas vão ter todos os outros Capitães América aí. O Bucky, o Steve Rogers. Aí tem alguns de outros universos. E ele tem uma listinha. E aí, por exemplo, o Torres está listado como o Falcão 2. Porque ele é o segundo Falcão. É o segundo Falcão. Então isso é um bagulho que eu achei bem bacana. Que eu encontrei. Já tinha isso há muito tempo no site. Mas eu só percebi agora quando eu tava fazendo essa pesquisa pra revista do Sam Wilson como Capitão América. Então fica uma dica aí pra vocês pra entrarem lá no site. Dessa vez foi de graça, gente. Do Guia dos Quadrinhos. E ficamos aqui, né, Pedrão? Ficamos aqui. Exatamente. Fica a pergunta aí pra vocês, né? O que vocês acharam da própria série da Marvel, né? Da Marvel da Disney Plus. Coloca aí nos comentários. Se você leu esse run aí do Capitão América, do Sam Wilson, ou se você vai ler, se inspirou na gente, vai ler esse run, se você gostou, coloca aí no comentário. Afinal, a gente faz isso pra vocês aí, queremos sim essa participação de vocês aqui com a gente, comentando esses quadrinhos que nós estamos colocando aqui. Então fica a dica aí, né, cara? Exatamente. Deixa nos comentários, vamos bater um papo. É isso aí, galera. Comenta, deixa seu comentário aí e também não esquece, larga o like aí se você curtiu esse vídeo e segue o canal pra saber quando tem novidade, certo? Se você chegou até aqui, você é um vingador, né, cara? Certo? E também nossas redes sociais, não pode esquecer, segue a gente em todas elas, principalmente no Instagram, que tá bonitão, que tem conteúdo adicional. Se você gostou desse vídeo, tem mais coisas sobre Capitão América Sam Wilson lá, beleza? A semana toda, como eu já disse lá no começo. Certinho, Pedrão. É isso, né, galera? Então, nos vemos aí no Instagram e na semana que vem. É isso aí, até semana que vem.